Duas coisas. A primeira, quando você for conjugar o verbo ver no futuro do subjuntivo, você vai usar o radical vir, tá? E quando você for conjugar o verbo vir, aí vai dar alguma coisa tipo vier. Então, quando eu vier, é porque eu estou usando o verbo vir. Se eu for usar o verbo ver de olhar, é quando eu vir, quando você vir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando você vir, ou seja, quando você olhar, né, um símbolo de infinito, todo coloridinho com as cores do arco-íris, mais ou menos, você não está vendo nada da comunidade LGBT, nem da militância LGBT. O que você está olhando é o símbolo um símbolo usado para pessoas neurodivergentes, em especial pessoas TEA, com autismo, tá? Então, quando a gente olha esse símbolo do infinito todo coloridinho, a gente está falando de questões vinculadas à neurodivergência, em especial ao autismo. Vitor, seu canal é de teologia e de Bíblia, por que você está falando disso? De novo, dois motivos. Primeiro, recentemente você deve ter visto algumas pessoas reclamando de vagas de estacionamento que são destinadas a pessoas com autismo e, portanto, tem esse símbolo do autismo, pensando que são vagas para pessoas LGBT. E aí, claro, o jeito que esses reclamantes, posso chamar de protestantes, não sei se são, né? Não sei se são protestantes, mas estavam protestando. O jeito que eles estavam protestando, pouco educado, aquela coisa indignada de rede social, reclamando por algo que não tem nada a ver com a reclamação. A segunda coisa é a seguinte: por aí as pessoas já estão reconhecendo as necessidades de inclusão de neurodivergentes, pessoas que são diferentes, como é o caso do autismo. E na igreja, como é que faz? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Seja bem-vindo à Neurodiversidade, um canal que se preocupa com a maneira como você aprende. Então, se você é autista, se você tem TDAH, se você passou por alguma situação ou de repente nasceu com alguma situação que fez com que você não seja uma pessoa neurotípica, saiba que você é reconhecido aqui nesse canal. E é verdade, pelo menos eu tento fazer com que isso seja acessível, o conteúdo que eu produzo seja acessível ao maior número de pessoas possível, inclusive porque eu mesmo luto aí com uma manifestação, parece ser leve, de TDAH, que é uma neurodivergência. Então seja bem-vindo à neurodiversidade. Vitor, o que é a neurodiversidade? Bom, antes de eu falar disso e da relação disso com a igreja, e eu vou falar de teologia sobre isso, tá? Não pense que não. Antes disso, eu queria falar para você. Você já verificou se você está inscrito de verdade? Dá uma olhada. Você já verificou se a sinetinha está ativada? Dá uma olhada, porque assim você me ajuda e se ajuda também. Além disso, esse canal aqui é um belo exemplo de como os membros do canal ajudam com muito mais do que uma mera contribuição mensal financeira. Se você quiser se tornar um membro, aqui embaixo tem o botão Seja Membro, você pode se tornar mais um de nós. Além disso, membros me ajudam às vezes dando ideias para vídeos, e esse vídeo é decorrente do grupo de WhatsApp que eu tenho com alguns dos membros, que na nossa conversa surgiu a necessidade de tratar desse tema específico. Bom, neurodivergência, igreja e teologia, essas coisas precisam andar juntas e eu vou explicar o porquê. Antes de mais nada, quando a gente está falando de neurodiversidade, o que é a neurodiversidade? Do que a gente está falando? A gente está falando principalmente de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, certo? E transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. A gente está falando principalmente desses dois grupos, mas há outros grupos também que representam, que são representados por essa bandeira da neurodiversidade.
São pessoas que pensam de um jeito diferente, que interagem com o mundo a partir de funções neuronais que não são as mais típicas. Por isso você chama pessoas sem TEA, sem TDAH ou alguma das outras diferenças no jeito de lidar com o mundo. Você chama pessoas de neurotípicas, porque tipicamente você tem de um jeito, mas outras pessoas interagem com o mundo a partir de uma outra perspectiva, geralmente ligadas à maneira como o sistema neural funciona, geralmente ligado, inclusive, aos hormônios que fazem alguma coisa com o cérebro, tipo dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, essas coisas aí, mexem tudo com a cabeça, né? Mexe tudo com a cabeça, essas coisas todas, e fazem com que a gente pense ou interprete o mundo de uma determinada maneira. Quem tem déficit de atenção tem dificuldade de foco, por exemplo. Por causa disso, vai interpretar o mundo de um outro jeito. No transtorno do espectro autista, você vai ter outras questões com a dopamina, em que o foco também vai estar envolvido, às vezes um excesso de foco em uma determinada coisa. Meu ponto aqui não é descrever em detalhes a neurodiversidade. Meu ponto aqui é chamar a atenção para a inclusão que um shopping center faz ao dar uma vaga de estacionamento para pessoas com autismo, e o quanto para trás nós na igreja estamos nesse sentido. O quanto que a gente não cria e recria mecanismos excludentes dessas pessoas. E a teologia do culto sacerdotal de Êxodo, Levítico e Números, principalmente, a teologia do que a gente chama de P, né, que é a teologia sacerdotal, ela nos demanda a responsabilidade de inclusão dessas pessoas. Vitor, do que você está falando? Cara, olha só. Quando a gente olha para o livro de Levítico, principalmente, mas a gente está falando aqui de Êxodo e Números também, e toda a preocupação com aqueles detalhes do tabernáculo e da pureza para que se use o tabernáculo, uma das grandes mensagens que está sendo passada ali é que, assim, o ambiente de culto, e nesse caso de Levítico, o tabernáculo, claro, na Nova Aliança isso funciona de uma outra maneira, porque o templo somos nós, como Igreja de Jesus Cristo, eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas todo o lance de Êxodo, Levítico, Números, com todas aquelas questões de pureza e tal, todo esse lance tem a ver com outras coisas, mas também com o fato de que você no ambiente de culto é um convidado e, portanto, existe uma etiqueta para que você participe dele, tá? Então, deixando isso mais claro, quando você fala do tabernáculo ou do templo, o vocábulo hebraico e nas outras línguas do Antigo Oriente Próximo também, para se referir a templo, é o mesmo que se usa para se referir a casa, habitação, como o meu amigo Caio Pérez gosta de dizer, domicílio, tá? A palavra bait em hebraico é a palavra que se utiliza para templo, é a palavra que se utiliza para casa de alguém. É a construção de um domicílio. A construção do tabernáculo, a construção do templo é a construção de um domicílio. E a quem pertence esse domicílio? Pertence a Deus. Quando a gente entra como hóspede, tá? E isso deveria nos ensinar alguma coisa a respeito de hospitalidade. A hospitalidade com a qual a gente é convidado, a gente deveria estender a outros convidados. Em especial quando a gente está falando do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, o conjunto das pessoas que foi alcançado por Cristo, esse conjunto, quando é alcançado, ele traz uns aos outros para perto. E então o que precisa existir é um ambiente comunitário em que pessoas diferentes entre si vivam de modo comunitário, aceitem-se entre si, comam no mesmo espaço. A teologia paulina é grande devedora dessa ideia,
Quando a gente fala do apóstolo Paulo no Novo Testamento, uma boa parte da questão do apóstolo Paulo é como gregos e judeus, gentios e judeus, agora cristãos, participam do mesmo ambiente e do mesmo ambiente cultico. Não é porque um é judeu e porque o outro é gentil que eles devem se excluir, eles devem convidar-se uns aos outros e serem hospitaleiros uns com os outros, porque isso é o ambiente de culto, essa hospitalidade em que todos somos convidados à adoração diante de Deus. Isso é uma teologia cultica que faz sentido. Quando a gente pensa nessa teologia cultica em que o culto é de Deus e nós somos hóspedes e convidados, como que nós hospedamos aqueles que têm uma percepção da realidade que não é típica? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem autismo de suporte de nível 3, nível de suporte 3, que precisa de muito cuidado, vai ter dificuldades com muito barulho, com muita gente. Como que essa pessoa pode participar do culto se ela tem dificuldade em estar num espaço que tem muita gente e muito barulho? A igreja, se quer ser fiel teologicamente à teologia de culto de Levítico, lá de P, e posteriormente a ideia neotestamentária de como se vive de maneira comunitária, se a igreja quer ser fiel a isso, antes de pensar em comprar o próximo equipamento de som, ela tem que perguntar aos pais daquela criança que tem TEA nível de suporte 3, que tem autismo nível de suporte 3, como a gente poderia fazer a sua vida mais fácil. E certamente a família, se precisa de ajuda de repente financeira para dar o suporte de profissionais de saúde para essa criança, talvez seja o primeiro passo. Um segundo passo seria perguntar para esse profissional de saúde como que a gente faz para incluir essa criança ou de repente esse adulto no exercício comunitário da espiritualidade sem que aquilo seja algo tão difícil para ela. É um baita de um desafio. Mesma coisa uma pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade de foco. Aí vem o bonitão lá e ele fala que o culto verdadeiramente espiritual, o pregador tem que falar no mínimo 1h20. Será que essa é a melhor maneira de incluir a pessoa com TDAH? E alguém talvez diga assim, mas é que o culto curto, agora você está pensando no ser humano, isso é uma preocupação antropocêntrica. Coisa nenhuma. Eu estou dizendo que o culto é de Deus e porque o culto é de Deus eu preciso incluir quem é diferente. Porque eu não merecia ser incluído no culto, eu só fui incluído no culto por causa da graça de Deus, por causa da graça de Jesus Cristo. Então eu tenho que começar a pensar no outro na hora de fazer o exercício de liturgia. E aí a gente tem que pensar como igreja em como que a gente faz com o neurodivergente. A começar por não confundir sinal de neurodivergência com sinal de LGBT. Né? É símbolo de uma coisa com símbolo de outra. Tá? Mas o fato é que uma boa teologia cultica, levando a uma boa prática de culto dentro do contexto da Nova Aliança, certamente se preocupará com pessoas com Asperger, com TEA, com TDAH, até quando a gente fala de TEA e TDAH, a maneira corriqueira como a gente trata isso, né, de transtorno do espectro autista, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, talvez o uso da palavra transtorno, isso aí a gente já até debate, porque é de fato uma diferença na interpretação de mundo, mas as contribuições para o mundo que essas pessoas que pensam diferente trazem. Quantos autistas já trouxeram grandes contribuições para o mundo por enxergarem o mundo de um jeito diferente do resto? A mesma coisa a criatividade de tantas pessoas com TDAH. Então, precisamos, como igreja, começar a pensar nessas pessoas. Porque pensar nessas pessoas é pensar no outro. E pensar no outro, esse exercício de alteridade, é um mandamento. Não é uma opção. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.